Essa. Gente, ontem eu não perguntei, mas de qual curso vocês são? Vocês conseguem colocar para mim ali no chat? Olha só, a computação está em peso. Vamos esperar só mais uns 2 minutinhos, aí a gente já inicia. Vocês estão me ouvindo bem? Beleza. Ok. Tem alguém da Tech Week aqui com a gente? Algum organizador? Tem eu, Aline, Eric. Beleza, Eric. Será que podemos começar já? Pode, fique à vontade. Ok, obrigada. Então, deixa eu compartilhar minha tela com vocês, então.
ativar a minha câmera, que assim vocês conseguem me ver. Então, gente, ontem a gente teve um início, né, um pouco da explicação do que é a experiência do usuário e como que ela acontece o tempo todo na nossa vida. A gente falou sobre a experiência digital, sobre a experiência real, e hoje a gente vai entrar mesmo direto na organização. Então, quando a gente recebe um projeto, como que a gente faz, né? Quando eu tenho algum pedido de feature, quando eu tenho alguma alteração no meu sistema, como que faz? Como que a gente inclui nesse processo? E hoje a ideia é eu explicar para vocês um pouquinho como que funciona um bloco, né, dentro de um contexto ali. Vocês já vão entender um pouquinho melhor, mas a gente tentar contextualizar mesmo como funciona um processo de UX e quais são os pilares que você precisa respeitar para conseguir fazer esse processo de experiência do usuário em produtos digitais. Eu fico um pouco na dúvida sobre o nível que eu tenho que colocar a conversa aqui com vocês. Eu vou tentar ser o mais básica e o mais didática possível, então vocês não vão ver termos muito complicados aqui. E caso vocês tenham qualquer dúvida durante a apresentação, vocês podem ou mandar no chat, porque agora eu estou conseguindo acompanhar aqui o chat, veio aqui a minha tela na visualização, eu consigo ver o chat e também vocês podem interagir. A gente faz o mesmo esquema de ontem, tá? Então, vamos lá. Aqui. Vocês estão vendo o meu slide, né? Uhum. Tá ok, belezinha. Então, quando a gente recebe um projeto, né, o que nós faremos? Eu gosto de pensar que nem sempre a empresa ela vai ter uma equipe de design ou um processo ágil devidamente definido. Eu gosto de pensar que a gente tem que partir desde o princípio. Então, como que a gente vai estruturar o nosso processo de experiência de usuário em uma empresa que não tem uma equipe, né, de design focada, que está ali iniciando o processo? E eu volto muito para o início, porque eu sei que aqui na nossa cidade as empresas ainda estão evoluindo, né? A KMM está sendo a pioneira nessa implantação de UX. Então, como que a gente faz para implantar a experiência do usuário em uma empresa que não conhece design, não conhece experiência, não conhece nada, mas ela deseja evoluir no seu processo, e nesse caso, a gente está falando sobre um processo um pedido de evolução do produto, um pedido de construção de feature, um pedido de software mesmo ali, alguma melhoria no produto, alguma coisa que precisa ser ajustada, tá? Então, quando a gente recebe um projeto, surtar não é uma opção. Embora às vezes a gente surte sem ninguém saber, mas surtar não é uma opção. Então, o que a gente faz, né? Receber um projeto, o que eu devo fazer? Né? Quando a gente recebe um projeto, a gente tem que lembrar que a nossa missão é tentar alinhar os 3 pilares de uma empresa. Então, eu preciso ter um alinhamento com a voz do negócio, e aqui eu coloco a voz do negócio como um stakeholder, e no caso, o stakeholder é uma pessoa responsável por aquele projeto. Então, assim, quando você está numa empresa que você não sabe, como que você escolhe esse stakeholder? Esse stakeholder é aquela pessoa que tem maior conhecimento sobre aquele assunto que você está trabalhando. Então, claro, ela tem que ter uma boa comunicação, mas esse stakeholder, ele vai te informar quais são os pontos de cuidado que você tem que ter com aquele projeto, quais são os problemas que acontecem naquele determinado assunto, ou até mesmo qual é a visão de negócio dele sobre aquele determinado assunto. Então, você não precisa ter necessariamente um stakeholder, você pode falar com várias pessoas. O que acontece é que você vai centralizar o tomador de decisões em uma única pessoa. Então, por isso que eu coloco aqui stakeholder no singular, como se fosse uma única pessoa, mas você não precisa falar com uma única pessoa, não. Eu, quando faço os meus alinhamentos com stakeholders, eu envolvo pessoas nos mais diferentes processos. Eu já exemplifico mais para frente ali como que eu faço isso, mas o stakeholder aqui, a gente fala, né, mas não necessariamente é uma única pessoa. Quando a gente fala em alinhar a voz do consumidor, a gente fala em usuário. Não existe projeto de UX, não existe projeto de UX designer sem você ouvir, UX design, sem você ouvir o usuário. Não dá para você executar um projeto sem você ouvir o usuário. Você pode deixar de executar ferramentas, mas falar com o usuário você não pode deixar de fazer.
E o benchmark, né? A gente tem que olhar para o mercado, saber o que está acontecendo para fora. Muitas vezes o design acaba sendo o designer acaba sendo o responsável por fazer essa entrada de inovação na empresa, ou ele acaba recebendo a demanda do tipo, olha, vê aí para mim o que a galera está fazendo para a gente evoluir nosso produto, e a análise de mercado acaba sendo fundamental. Recebi o projeto, o que eu preciso fazer? Lembrar, você tem que lembrar que você tem o stakeholder, que você tem o usuário, que você tem um benchmark para fazer. Basicamente é isso que você vai precisar alinhar aí ao longo do seu processo. Aí aqui, qual é o fluxo de criação de um produto digital? Primeiro a gente tem que alinhar os interesses do negócio, descobrir os interesses do usuário, apontar os avanços e inovações do mercado. Aí a gente decide um MVP, né, um produto mínimo viável para aquela operação, e a gente aponta também as métricas de sucesso. O designer também precisa lembrar que nós precisamos de indicadores, né? Então, não dá para a gente fazer nada sem medir. Né? O que não é medido não é melhorado, e o que é medido não é comprovado. A gente precisa medir também, junto com o processo ali, para conseguir avançar com todo o projeto. Então, assim, a gente inicia conhecendo o negócio, inicia conhecendo o usuário, inicia conhecendo o mercado, define o MVP e também as métricas de sucesso. Essas métricas de sucesso a gente não faz sozinho. A gente tem sempre, esse stakeholder, ele ajuda bastante a gente. Quando a gente está trabalhando numa demanda sobre encomenda, né, que normalmente um cliente chega e pede para a gente para fazer alguma coisa, a gente pode sentar com essa pessoa e dizer, qual é o sucesso para você, o que você considera que vai ser efetivo para esse projeto, o que você considera como, você não vai falar a palavra métrica, né, mas o que você considera como uma contagem ideal de X processo, e daí ele vai contar para você números, coisas que ele considera fundamental, enfim, vou passar para vocês ali, vocês vão ver que a conversa com o stakeholder, ela não precisa ser uma conversa técnica, uma conversa densa. Quanto mais a gente conseguir trazer a linguagem, a comunicação para uma versão mais fluida, uma versão mais leve, maior vai ser a chance da gente conseguir extrair informações com sucesso. Aqui eu coloquei bem nítido, utilize a experiência interna da empresa. Recebi um projeto, estou perdida, ai meu Deus, o que eu faço? Nunca ouvi falar sobre esse assunto, não sei. A gente tem que lembrar que nós, né, quando você, numa posição de UX design, um UI, enfim, quando a gente está envolvido em um projeto, nós não somos o único responsável por aquele projeto. A gente tem uma série de bases de conhecimento que a gente pode consultar. Então, aqui nesse caso, eu estou falando de um produto que está sendo melhorado, de alguma descoberta de funcionalidade, de alguma evolução de um produto que já existe. Então, a gente já tem pessoas que conhecem aquele processo, a gente já tem pessoas que têm uma experiência, a gente tem pessoas que têm uma vivência, tem pessoas que estão em contato com o cliente, que já sabem o que eles sempre falam sobre determinado módulo, determinado assunto, não determinada tela, mas determinada funcionalidade. Então, a gente tem pessoas que já estão em contato com o usuário. Uma coisa que eu gosto muito de fazer também é consultar o suporte da empresa. Então, eu sempre inicio a minha demanda, porque normalmente eu inicio as minhas demandas não conhecendo nada sobre o assunto. Então, o que eu faço? Eu vou recorrer para o suporte. Olha, o que você consegue me ajudar sobre isso? Às vezes a gente agenda um treinamento, porque o produto ele acaba sendo um produto grande, a gente agenda um treinamento para conseguir dar continuidade nesse processo. E esse treinamento, vocês têm que tomar cuidado quando vocês pedem um treinamento para a empresa sobre determinada funcionalidade, para não ser um treinamento operacional, de campo na tela, o que faz cada coisa, não. A gente fala treinamento, mas é você sentar com alguém que entenda daquele módulo ou que entenda daquele processo e você perguntar quais são as etapas desse processo. Então, quando a gente fala em utilizar a experiência interna da empresa, é você conseguir, antes de avançar nos próximos passos, você saber o que é fundamental para que aquela determinada funcionalidade aconteça. Então, qual é o passo a passo? Isso você tem que ter em mente bem claro, e o que a galera está falando sobre aquele passo a passo. Então, se eu estou falando com o suporte vai me dizer o que o cliente está sofrendo. Se eu estou falando com um gerente, ele vai me dizer
o que aquele cliente está falando sobre aquele módulo, ele vai me dizer o que sempre está pegando. Então, assim, esse não é um alinhamento direto stakeholder, é um alinhamento bem inicial, que a gente tem que fazer para toda e qualquer demanda que chega. Não me vá falar com o stakeholder sem ter nenhum conhecimento, tenta pelo menos se preparar, sabe? Saber qual é o essencial, porque aí quando você sabe qual é o essencial, as coisas fluem com mais naturalidade. E se o stakeholder fala alguma coisa que você não tem conhecimento, você simplesmente pergunta para ele e ele vai te esclarecer. Então, a conversa fica muito mais fluida quando você já tem um pequeno nível ali de conhecimento inicial. Então, utilize a experiência interna da empresa para que a galera te ajude, para que você vá conversar, para que você continue o seu projeto, sabendo qual é o passo a passo daquela funcionalidade mesmo. Aí aqui eu coloquei uma ferramenta chamada Matriz CSD, que é uma matriz de certezas, dúvidas e suposições sobre o seu projeto. O objetivo da matriz CSD é alinhar todos os conhecimentos que a galera tem sobre determinado processo. Então, nesse caso, eu tento conversar com as pessoas para tentar descobrir as informações. Claro que quando você está fazendo uma matriz CSD, a maior dica, assim, é que se você está trabalhando em uma empresa que não tenha maturidade de design, você não vai chegar para essas pessoas e perguntar quais são as certezas que você tem sobre esse projeto, quais são as suposições, quais são as dúvidas, porque as pessoas não vão saber, elas não vão interagir, não vai ser, elas vão ter que pensar, e daí elas perguntam, certeza? O que você está falando? Não estou entendendo. Aí, por isso que eu coloquei aqui essas perguntas, se vocês quiserem, vocês podem anotar, tirar print da tela, enfim, porque é dessa forma que você tem que perguntar para as pessoas quando elas não têm um conhecimento de design ou quando elas não estão alinhadas com um processo de levantamento mesmo de UX. Então, eu tento conversar com as pessoas assim, o que nós sabemos que esse usuário faz? A gente tenta perguntar para ele o que ele sabe que o usuário faz com certeza. E que eu coloquei palavras identificadoras, porque no momento em que a galera estiver conversando, eles vão falar esses conectivos. Então, eles vão falar, certamente, realmente, sem dúvida alguma, enfim, essas são conexões de uma frase que as pessoas vão falar sobre aquele determinado assunto. Outro dia eu estava conversando com uma colega e ela me perguntou, né, Eline, como que a gente faz a matriz CSD e tal? Eu falei para ela, olha, a maior dica que eu posso te dar é não seja direta, né? Então, às vezes a galera utiliza a ferramenta chamada Miro ou a ferramenta chamada Mural, que é de mural mesmo. Às vezes a galera usa essa ferramenta colaborativa e coloca todo mundo para interagir. E no cabeçalho eles colocam certezas, suposições e dúvidas. Então, quando você chama alguém para fazer essa matriz CSD, e esse alguém não é alguém do tipo stakeholder, que tem conhecimento elevado, é alguém de suporte, é alguém que está ali no dia a dia, é um responsável por aquele cliente, um pessoal que faz a implantação do sistema. Então, a empresa inteira, a gente tenta colocar dentro do conhecimento da matriz CSD. Claro que se é uma empresa grande, você vai escolher pessoas estratégicas mesmo para responder à matriz. Só que a maior sacada sobre a ferramenta matriz CSD é você não fazer a pergunta direta do tipo, qual certeza você tem, qual suposição você tem, qual dúvida você tem. É você tentar fazer essas perguntas mais suaves e que mascaram a objetividade da nossa pergunta para que a gente consiga extrair alguma informação. Vou precisar tomar uma água. Não sei se vocês têm alguma dúvida, podem mandar ali no chat também. Então, como que funciona? A gente vai colocar todo mundo. Você pode fazer individualmente com as pessoas, ou você pode colocar as pessoas que são interessadas no projeto numa mesa ou numa sessão remota mesmo, uma sessão virtual, todo mundo ao mesmo tempo, para colocar ali os post-its, as informações que elas têm, ou você, como UX, está ali só observando as pessoas interagindo. É do tipo, você solta a bomba e observa, solta a bomba e observa. Porque aí elas vão estar conversando, interagindo entre elas e vão estar supondo coisas, vão estar imaginando coisas, elas vão estar afirmando coisas. E
Quando você para observar esses conectivos, você consegue perceber muito mais facilmente o que é uma suposição, o que é uma dúvida. O que eu falo muito também para a galera é que quando está interagindo com uma outra pessoa, para tentar também gravar. Porque aí depois você vai analisar e você analisa com mais calma, você não fica ali querendo um louco, querendo anotar, sabe? Você fica observando que elas estão interagindo e daí você usa depois um tempo para fazer a análise. Então, a matriz CSD nada mais é do que você colocar todo mundo numa mesa ou você perguntar individualmente para as pessoas quais são as informações que elas têm sobre o projeto. E aí, dentro de certeza, suposição e dúvida, elas vão apontando para você quais são as informações que nós precisamos saber na pesquisa. Então, quando você não tem uma matriz CSD, as coisas ficam meio perdidas, assim. Vocês vão ver que, ao longo do tempo, a gente faz mais naturalmente, sabe? Tipo, você pega e já não precisa mais fazer de uma forma formal. Às vezes você encontra uma pessoa ali no corredor, você pergunta, aquele projeto tal, tal. Ah, pois é, então você sabe o que está acontecendo, o que o usuário sempre faz, e daí ele vai falar, e você extrai de uma forma mais natural. Mas para quem está começando em UX, eu gosto de colocar a matriz como mandatória, assim, sabe? Olha, alinha o conhecimento da galera, o papel de um designer também é alinhar esses conhecimentos para fazer a aplicação. Tem uma pergunta aqui. Se eu já vi casos de aplicação da matriz CSD dentro e fora da empresa para cruzar os dados depois. Você diz dentro e fora da empresa, fora da empresa seria os clientes? Ah, tá. Não, eu nunca vi o alinhamento. Eu imagino que você esteja falando com relação à gerência de informação sobre algum produto que esteja sendo criado, isso? Sobre o quanto a galera conhece algum setor, alguma coisa nesse sentido? Assim, você também pode fazer a matriz CSD com um cliente sobre uma gestão de conhecimento específica. Digamos que estamos criando um produto do zero, um aplicativo mobile para organização financeira. E a gente não sabe o que nós sabemos, nós não sabemos o que nós precisamos saber. Então, a gente poderia, sim, usar a ferramenta da matriz CSD para tentar alinhar. Mas o objetivo da matriz é ela ser evoluindo. Então, uma vez que eu faço a matriz, ela vai crescendo. Aqui, ó, eu tenho um próximo slide. Aqui, ó. Ele fica assim, separadinho, incertezas, suposições e dúvidas. E a ideia é que a gente vá subindo as informações para certezas. Então, a matriz CSD, ela começa no início do projeto, bem no comecinho mesmo, mas ela não morre. Ela precisa evoluir. Então, depois que você analisa uma pesquisa, por exemplo, que você vai construir, que você vai usar as informações da matriz para elaborar as perguntas, você vem aqui e vai subindo o post-it e vai subindo informação, sabe? Então, a matriz, ela não foi feita para ser utilizada apenas no início do projeto. Ela vai acompanhar todo o processo até a análise da pesquisa para você conseguir ali validar a tua certeza, saber que a galera realmente está correta, você conseguir formular perguntas que matam as suas suposições, que matam as suas dúvidas. Então, eu lembro que ontem a gente tinha uma pergunta, eu não sei se ele está aqui, eu acho que, eu não lembro o nome dele, que ele perguntou, sobre as personas, tal. Aí, como que a gente faz? A gente tenta fazer essa gerência de conhecimento antes. Então, eu começo todos os meus projetos, a maioria deles, pelo menos, sem saber nada. Então, como que a gente faz esse alinhamento, assim? Como que a gente consegue evoluir no projeto? É unindo o que toda a galera já sabe, porque daí se toda a galera já sabe, você já pergunta, e por consequência você também vai passar a saber, porque se eles falam alguma coisa que você não entende, você pergunta, tá, mas eu não entendi, me explica novamente. E daí você já tem ali uma gerência de conhecimento no chão da empresa mesmo, no chão da fábrica, para depois você partir para o cliente. Então, essa etapa da gerência de conhecimento, esse alinhamento, você recorrer às pessoas da empresa para ver o que a galera já sabe sobre o processo ou sobre o produto que está querendo ser evoluído, melhorado, isso tem que acontecer, isso é mandatório, obrigatório. Se você vai fazer via matriz CSD, ok, ao longo do tempo isso fica automático, mas para quem está iniciando, eu sempre falo, olha, começa por uma matriz CSD ali, não precisa ficar preocupado por você não ter conhecimento, né? Vai partindo da matriz CSD e o resto vai acontecendo naturalmente.
A matriz CSD, ela serve para ajudar a gente no alinhamento da pesquisa. A gente usa as informações aqui da matriz para conseguir formular daí melhor as perguntas, enfim, de evoluções, para daí chegar na persona. Aí aqui, alinhamento stakeholder, né? As expectativas e a visão de negócio. Você sempre precisa ter alguém que tenha um conhecimento mais elevado, uma experiência maior com relação ao negócio, uma visão mais estratégica da empresa para orientar o teu projeto. Nesse contexto, você começou alinhando o conhecimento, você tem uma matriz CSD e você está indo falar com o stakeholder. E aqui, quando você vai falar com o stakeholder, você precisa tentar extrair algumas informações dessa pessoa que tem uma boa experiência. E aqui a gente tenta sempre entender qual é a relação dele, qual o histórico ele tem com aquele produto, quais contatos ele já teve com aquele produto. Aí aqui eu escrevi o objetivo que deve ser atingido para esse projeto ser um sucesso. Porque, assim, normalmente o stakeholder que já tem conhecimento sobre aquele módulo, ele já tem algum problema ou alguma coisa que nós precisamos tomar cuidado. Algum risco, alguma observação, alguma coisa que você tem que atentar. Então, assim, o UX não trabalha sozinho. A gente precisa das outras pessoas nos informando aonde nós deveríamos tomar cuidado. Embora seja nossa responsabilidade investigar, a gente precisa que as outras pessoas falem para a gente. Porque imagina, o sistema que, por exemplo, tem anos de existência, como que você vai saber quais pontos você tem que cuidar, ou então aonde você vai impactar, ou aonde você teria que também mudar, sabe? Então, quando a gente está falando com o stakeholder, a gente tem que tentar deixar ele à vontade. Então, a maior dica que eu posso dizer para vocês é deixa o stakeholder, essa pessoa que você está entrevistando e que tem uma experiência, falar. A melhor coisa que você pode fazer é ouvir. Deixa ela dizer qual é a visão dela, deixa ela contar o que ela imagina para o projeto, deixa ela contar qual problema ela sempre escuta. E isso que eu estou falando, se vocês forem perceber, são todas perguntas que você pode fazer para o stakeholder. Então, o que está acontecendo com esse projeto? O que a galera está falando desse projeto? Eu falo projeto, mas dessa funcionalidade, né? O que a galera está falando? O que está acontecendo? Você tem alguma situação para me relatar, o que mostra insatisfação, ou então, o que você imagina de evolução? Você já viu alguma coisa no mercado? Você sabe me dizer se tem algum concorrente que seja interessante? Então, tudo isso são perguntas que você pode fazer para o stakeholder e que vão te ajudar também a moldar a forma com que você trabalha. Porque, imagina, se você não pergunta para ninguém qual concorrente é estratégico, você vai dar simplesmente um Google. O Google ajuda, mais para frente vocês vão ver que a gente usa ele sim, mas é importantíssimo que você que você sente com o stakeholder e fale, tá, qual concorrente aí a gente está perdendo? O que está acontecendo? E você tem que ter essa liberdade, essa habilidade de comunicação, essa fluidez, para que a pessoa se sinta à vontade em compartilhar. É que eu tenho algumas histórias bem legais, porque quando eu estou conversando com os stakeholders, e agora, né, enfim, depois de um tempinho de casa, eles já conhecem como a gente trabalha. Mas é legal que você percebe quando o stakeholder está totalmente à vontade com você, quando ele fala, pois é, eu tenho uma ideia, mas é uma ideia minha. Daí você fala, não, mas pode falar, imagina, pode compartilhar aqui. E daí ele compartilha a ideia dele, e daí você fala, olha, nossa, essa ideia a gente tem que lembrar desse ponto. E quando você pontua para ele informações sobre a ideia dele, você mostra que ele é importante, que a opinião dele vale, que você está considerando levar para frente a ideia dele, não que você vai levar, mas que você está aberto ao diálogo com ele, que ele pode falar qualquer coisa. Então, o alinhamento com o stakeholder, assim como o alinhamento com o usuário, ele é mais uma relação interpessoal, uma inteligência de comunicação mesmo, do que uma estratégia específica, sabe? Então, quanto mais habilidades você tiver para conhecer como aquela pessoa se comunica e qual é o perfil comportamental daquele stakeholder, melhor vai ser. Eu tenho stakeholders de projetos que eu sento na mesa e falo, pois é, módulo tal. E daí ele começa a falar, e comenta, e vai e volta, e é o jeito dele, assim que essa pessoa funciona. Assim como eu tenho outro stakeholder que eu tenho que ficar cutucando, perguntando, tá, mas e isso? Mas e isso? E daí ele vai fluindo, e as coisas fluem também, sabe? E aqui eu tô falando de um alinhamento stakeholder em que você está fazendo um alinhamento individual com a pessoa.
Existem aquele alinhamento que você faz com todo mundo numa mesa, que você coloca, galera, vamos falar sobre o projeto e tal. E daí todo mundo opina. Eu, particularmente, não curto. Porque sempre vai ter aquela pessoa que fala mais, sempre vai ter aquela pessoa que ganha mais e que vai prevalecer, né, a voz ali no meio da galera. E vai ter aquele tímido que não vai ficar com medo de comentar, porque, sei lá, vai que a minha ideia não é boa. Então, eu gosto de fazer esse alinhamento de stakeholder com várias pessoas. Eu tenho um mandatório para o meu projeto, que é a pessoa que vai me ajudar a tomar decisões, né? Eu posso ter mais, mas aí eu já explico para vocês como a gente faz quando nós temos mais stakeholders, mas normalmente você centraliza a decisão em uma única pessoa e você faz as perguntas de uma forma mais leve, de uma forma mais descontraída, para que as coisas fluam e não tenham um peso do levantamento. Assim, a galera se sente à vontade, você vai conseguir extrair coisas maravilhosas da pessoa que está ali, trabalhando na empresa junto com você. E aí você não vai cru, né? Você não está cru. Perceba que todo momento nós estamos gerindo conhecimento. A gente está evoluindo, né? Então você sai da pessoa que você não conhecia, da pessoa que não conhecia nada, para a pessoa que fez uma matriz CSD, para a pessoa que falou com todo mundo da empresa e para a pessoa que está fazendo alinhamento com o stakeholder o tempo todo aprendendo, o tempo todo gerindo informação. Aí aqui a gente parte, né, para o finalmente. A pesquisa. Como que você faz uma pesquisa com o usuário? Eu gosto de dizer que a estrutura de pesquisar, né, de falar com o usuário, ela está muito mais em ouvir, mas em principalmente questionar. A gente tem que questionar o que o cara está falando. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo, né? Isso aqui eu peguei de um site bem importante de UX, do Nielsen Norman, e ele fala sobre quais são as estratégias de pesquisa. Quando a gente fala em pesquisa, tem que lembrar que existem várias formas de você fazer uma pesquisa. Existem também, né, de tão complexo que a área existe um profissional de UX voltado apenas para pesquisa, que é UX Research. E vocês vão ver que conforme a maturidade da empresa de design for maior, vai existir um setor específico para UX Research. E aí você já conhece que, nossa, essa empresa já tem uma maturidade um pouco maior de design, que ela já separa o trabalho de research para uma pessoa específica, enfim, também dá para medir a maturidade da pessoa. Não é o meu caso. Eu sou a pessoa que faz a pesquisa também, e nós estamos treinando outras pessoas para que elas também tenham a habilidade de fazer pesquisa. Só que a gente tem que lembrar que a pesquisa ela é muito complexa, que a gente tem vários termos, várias possibilidades. Então, o que eu trouxe para vocês conhecerem, nós temos estudos de campo, nós temos diário de uso continuado, que é quando você libera um diário para o teu usuário ali preencher, para você conseguir entender os contextos dele, para você conseguir entender em que momento ele interage com o teu produto. Imagina, tem até um diário que a gente usa como pesquisa, tem as pesquisas em si, a gente tem a mineração de dados. Quando a gente fala mineração de dados e análises, a gente fala de usar o banco também ao nosso favor, porque pensa que o banco de dados está cheio de informação lá, de quantidade de clique, de quantidade de acesso, de telas, de processos que não foram concluídos, enfim. A gente tem um banco de dados que tem uma série de informações. Também é uma abordagem de pesquisa, embora seja uma pesquisa de quantidade, então é uma pesquisa quantitativa, e quando você está fazendo um trabalho de UX, o teu objetivo é conseguir informações de qualidade. Então, se você for usar um método que envolve a mineração de dados, e você quiser utilizar, estiver fazendo um projeto do zero, você tem que casar isso com um processo de qualidade também, não basta apenas os números. Embora os números não mintam, você precisa entender o que está acontecendo com aquele número, o que está gerando aquele resultado. Você só saber o que está acontecendo não basta, você tem que saber o porquê que aquilo está acontecendo. É que a gente tem informações com relação ao processo de execução mesmo, aqui classificação de cartão, estudos de campos, design participativo, protótipo no papel. A gente falou um pouquinho ontem. A gente tem os estudos de usabilidade, estudos de conveniência e e-mails de cliente. Isso aqui, a gente está falando da evolução de um projeto mesmo, no momento que você está fazendo a execução, que você está construindo e que você tem alguma dúvida, do tipo classificação de cartões. Classificação de cartões é um método chamado card sorting, que você pega vários cartões assim, coloca para o teu usuário e pede para ele organizar. Aí você consegue perceber como ele organiza as informações na cabeça dele. E isso serve para a gente organizar menu, para a gente saber onde que vai, o que a gente vai colocar junto com o que, né? Então, quando ele organiza ali aqueles cards,
gente consegue entender o que ele está pensando. E o protótipo de papel, você está fazendo no momento da execução. A usabilidade também, se está fazendo ali, você já precisa ter uma pré-execução, enfim. Aí, com relação à avaliação, né, para a gente conseguir observar esse produto, a gente tem o benchmark de usabilidade, que aí é você observar como o cara está usando a tela, o quanto está fácil acessar aquela tela, o quanto está encontrável as informações daquela tela. E a gente fala também com relação a avaliações online, que daí são os forms, enfim, as surveys de pesquisa, as pesquisas também, porque quando você está fazendo avaliação, você também faz uma pesquisa, e o teste AB. Fica ali do Instagram lá, que eu mostrei ontem para vocês, que era um teste AB, enfim, era uma forma deles avaliarem o possível comportamento meu, no caso, né. Tem que tomar a mesma água. É como você pergunta para as pessoas, né? A gente tem que lembrar que aqui você já tem algumas bases de conhecimento, então você veio da pessoa que não sabia nada para uma pessoa que recorreu ao conhecimento da empresa, ao alinhamento do stakeholder. Então, a gente tem que ter em mente quais são os objetivos da minha pesquisa. Nessa parte de alinhamento da pesquisa, o que pode ajudar vocês na construção do objetivo dela é vocês lembrarem o porquê que aquele projeto existe, vocês lembrarem quais são as informações, né, quais são as suposições que a gente tem que matar com aquela pesquisa. Quando a gente olha as suposições, que não são tanto as dúvidas em si, mas o que a gente está supondo, normalmente aí já tem dica da pesquisa, do objetivo da pesquisa. Então, você olha lá, você consegue extrair algumas informações, e daí aqui você já vai ter o objetivo. Depende muito da maturidade da empresa também. Às vezes você recebe um projeto que já tem um objetivo muito claro, do tipo fazer coisa, fazer tal coisa na tela tal, que aí você vai tentar entender depois, mas aí você já tem um objetivo claro da tua pesquisa, que nesse caso seria descobrir a necessidade de fazer coisa tal na tela X. Então, você tem esses objetivos, assim, que eles gritam para você durante todo o teu processo, e que se você não tiver claro qual é o teu objetivo, é só você olhar as suposições que você consegue montar daí, casar ali as informações, e você consegue montar um objetivo de pesquisa. Eu coloquei utilize frases abertas, do tipo, como você. Pergunta para o teu usuário, como você faz tal coisa? Como você faz tal interação? Como funciona tal coisa? Como é para você? E daí você investiga, eu uso o conectivo como, porque a gente precisa lembrar que o nosso objetivo numa análise de qualidade, numa pesquisa de profundidade, é a gente conseguir extrair com maior qualidade as informações. E para você extrair com maior qualidade, você precisa investigar. Você precisa deixar a pessoa falar, ela tem que contar, porque aí, por exemplo, já aconteceu de eu fazer pesquisa, de eu ter umas 5 perguntas, assim, prontas para eu fazer para o usuário. E, caramba, foi uma das pesquisas mais legais e mais completas que eu fiz com o usuário, porque eu tinha ali 6 perguntas para trabalhar com ele, e quando eu explorava as respostas dele, a gente ia, e aí? Ah, nossa, pois é, mas e como, sabe? A gente vai investigando o que o cara vai falando. Isso quando a gente está presencial, né? Porque quando a gente faz um formulário online, a gente perde um pouquinho desse privilégio de conversar com as pessoas. É por isso que eu coloquei aqui, explorar o contexto do usuário e atentar aos 3 porquês. Quando o cara fala para você alguma coisa importante, você precisa perguntar o porquê que aquilo acontece. Isso lembra um pouquinho da metodologia do como, né? Da gente perguntar para ele como você faz tal coisa, mas também da gente lembrar por quê. Então, quando ele fala, eu faço tal coisa, né? Tá, mas como você faz? Eu acesso aqui, nessa tela, e clico nesse botão. Você, mas por quê? Porque eu preciso emitir essa nota. É mesmo? Mas e aí? Mas e aí eu tenho que mandar para o cliente. Mas por que você precisa clicar ali para você mandar para o cliente? Você não pode mandar por e-mail? Daí ele vai falar, não, tal. Então, assim, são 3 porquês. E a gente tem que lembrar de explorar a pergunta do cara. Nem sempre você vai ter 3 perguntas para fazer em cima de uma resposta, mas pelo menos uma, se a resposta for produtiva, você vai conseguir. Então, se você faz a pergunta certinha para o cara, você consegue explorar. Então, por isso que eu coloquei como.
usa a palavra como para ele, não tenta pegar a resposta direta, não. Quando você está fazendo uma pesquisa de qualidade, quando você quer ter um bom resultado, você precisa explorar em cima daquilo que ele te perguntou, em cima daquilo que ele te respondeu. Aí eu coloquei ali também, na verdade, isso não coloquei aqui. Eu falei no IGTV que eu fiz pro meu Instagram, que eu falei sobre como que a gente faz uma boa entrevista. Eu coloquei que uma boa entrevista a gente faz quando a gente tem uma boa conexão com o usuário. Como que você faz para você ter uma boa conexão? É relação interpessoal. Tipo, a pessoa tá falando com você tá concordando com a cabeça, assim, está repetindo os movimentos que ela tá fazendo. Caramba, tipo, é muito truque, assim. Tipo, a pessoa tá falando, ela tá concordando com a cabeça, você tá concordando com o que ela tá falando. Ou ela tá dizendo que coisa ruim, daí você diz, nossa, deve ser muito complicado mesmo, como que você faz? E daí ela fala, entende? Então, não que você deva sempre concordar com o cliente ou com o usuário, mas você deve explorar formas de você gerar uma conexão, porque o objetivo é sempre ele se sentir à vontade para ele falar aquilo que é importante para ele. Uma pessoa só vai falar aquilo que é importante para ela quando ela se sentir à vontade. Vocês usar essas estratégias de comunicação é bem legal, bem importante. Aí aqui eu coloquei para vocês um exemplo de pergunta ruim e pergunta boa, que é a pergunta aberta e a pergunta fechada. Nesse caso, na ordem, né? Pergunta ruim, pergunta fechada, normalmente tem como resposta sim e não. Aí, tipo, se o cara responde sim, o que você vai dizer? Ah, pois é, então tá bom, né? Então, você tem que saber as formas de perguntar para que você não caia nessas respostas afirmativas. Sim, não, sempre, sabe? Tipo, não pode cair nesse tipo de situação, né? Então, por exemplo, você sabia? Do tipo, como você sabe? Ou então, você normalmente? Ou então, como você normalmente acessa essa tela? Ou então, você viu aquilo, no lugar de perguntar, você viu aquilo, a gente perguntar o que foi que acabou de acontecer, o que é que foi isso? Você sabe o porquê que isso está aparecendo na tela? O que está causando isso? Sabe? Esse tipo de coisa. Para que não seja uma pergunta, você viu, você gosta, você sabe. Você tem que tentar explorar essas perguntas. Por exemplo, você gosta disso? No lugar de a gente perguntar pontual, você gosta disso nessa tela aqui? A gente pergunta, o que você gostaria de mudar? O que você mais gostou? No lugar de a gente fazer perguntas que ele responde com sim ou não, a gente faz perguntas para que ele converse. O objetivo é o cara falar, o usuário conversar com a gente. Ele só vai conseguir conversar se você fizer uma boa pergunta. E às vezes, não é nem porque o cara não quer contribuir, é porque você não está conseguindo fazer uma pergunta que leva o fluxo daquela entrevista. Aí, se você não faz uma pergunta mesmo da melhor forma ou da forma correta, né? Porque você tem nitidamente ruim e boa. Se você não faz as coisas da forma correta, é óbvio que a tua pesquisa não vai ser tão produtiva quanto poderia, né? Então, aqui eu também coloquei outro exemplo. Você espera que esse tipo de informação estivesse lá? Do tipo, você espera que essa informação aparecesse na tela? Aí, antes de uma tarefa, o que você esperava ver quando você... Então, tipo, o que você esperava ver quando você estava executando o processo de compra? E daí ele vai falar. Ou então, depois que ele conclui, que tipo de informação você imagina que... Você imagina não, porque a gente não pode perguntar, imagina. Tudo que você supõe para o teu usuário não é legal. Então, se você coloca para uma coisa, você acharia legal se tivesse. Você imagina... Como você imaginaria ser... Sabe? Tipo, quando você cai no C, você está fazendo o cara supor uma coisa. E se você está fazendo ele supor uma coisa que não existe, a resposta dele vai ser uma resposta que não existe, porque aquela coisa não existe. Então, a gente tem que parar. Eu já cometi esses erros mas a gente vai aprendendo, né? Mas essas informações do tipo, como você imaginaria, o que você acharia se tivesse, cara, mata, sabe? Tenta concentrar naquilo que existe hoje, tenta descobrir o que está afetando ele hoje para que você consiga fluir. Para de fazer suposição com o usuário, não faz suposição com o usuário. Você tem que extrair informação do usuário e não supor nada. Supor você valida depois com outra pessoa, não com o usuário e não naquela entrevista. Aqui, analisar uma pesquisa é tão importante quanto entrevistar. Por quê? Quando você faz uma entrevista, você tem que analisar, né? Quem vai analisar? Você, não vai ser outra pessoa. Você tem que passar os dados para a empresa de uma forma mais compacta, já analisado, já com os insights coletados, ou pelo menos com as dores coletadas.
É que eu coloquei as informações que você tem que se atentar. Tipo, no momento que você está fazendo uma entrevista com um usuário, é importante que você consiga saber para quais pontos de resposta você tem que prestar atenção. Então, assim, quando o usuário fala que não encontra alguma coisa, alerta, liga o teu alerta UX. Quando o usuário fala que é difícil uma coisa, liga o teu alerta UX. Quando o usuário fala que faz isso todos os dias, liga o teu alerta. Ou então, o que deixa o usuário frustrado, o que é mais importante para o usuário. São tudo coisas que você vai conseguir extrair com a pesquisa, mas que você tem que tomar atenção. Porque, por exemplo, quando ele fala que o que ele faz todos os dias, é uma coisa que está inserida no contexto dele. Então, é uma coisa que você tem que levar em consideração na hora que você está produzindo aquela feature. Quando ele fala que está deixando ele frustrado, é porque algum fluxo daquela experiência tá interferindo, está frustrando a experiência dele. Então, vamos dar uma olhada, porque se o meu usuário está ficando frustrado, a minha experiência não está sendo boa, né? Não estou conseguindo passar aquela experiência que eu desejo. Então, todos esses pontos são pontos de atenção. Então, você observa essas informações, além de você ter, né, as suas análises das perguntas, né, as perguntas mais profundas, mais abertas, você precisa também atentar, tipo, alerta máximo, sabe? Quando o usuário fala esse tipo de coisa para você também, que é isso aqui que vai te ajudar na hora de você construir uma boa feature, uma boa funcionalidade, é você estar alinhado com as dificuldades dele, com as coisas que estão frustrando ele, com aquilo que ele faz no dia a dia e com aquilo que ele valoriza. Então, prestem bastante atenção nesse slide específico, porque eu não vi ninguém falando isso por aí, sabe? Então, quando você observa a fala do usuário, se você encontra essas palavras ou essas informações, você com certeza tem que anotar ali ou deixar reservado, porque em algum momento do teu projeto você vai precisar dessas informações. Aqui com relação à análise, né? Quando a gente vai montar ou tá fazendo análise de um UX, você não tem que levar para a reunião lá, vou apresentar agora a minha pesquisa que eu fiz com o usuário. Você não vai levar a pesquisa seca, sem análise. Você precisa analisar e deixar os dados já pré-prontos, pré-mastigados. E como que você faz? Você coloca nuvens de palavras, você coloca as palavras-chave, você, quando está fazendo uma survey, né, uma entrevista online, usando o Google Forms, ou essa outra ferramenta aqui que eu também utilizo, ela é muito boa, por sinal, você usa condições lógicas do tipo, fluxos mesmo, sabe? Ah, você utiliza tal coisa? Sim. Ah, então vai para esse caminho. Você utiliza tal coisa? Não. Ah, então faz essas perguntas aqui. Para você contextualizar as perguntas dentro daquilo que ele usa, a gente tem que cuidar com questões obrigatórias quando nós estamos fazendo uma survey, porque quando a gente está fazendo uma pesquisa, não é porque uma questão está como obrigatória que ela vai ser respondida com qualidade. Então, vale muito mais a pena você deixar um campo aberto, não obrigatório, para que as pessoas que sintam tocadas no coração respondam, do que você obrigar todas as pessoas a responderem, que elas respondam qualquer coisa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as questões obrigatórias também, que isso acaba prejudicando um pouco a qualidade da nossa pesquisa se a gente marca tudo como obrigatório. Aí, o gráfico não é UX design, né? Às vezes a gente acha que só porque a coisa colorida, bonita, que tem uma porcentagemzinha lá, a gente está fazendo X. Não, porque se fosse isso, bastaria apenas a gente olhar os dados, né? A gente olha lá o banco de dados, extrai um monte de porcentagem, beleza, tá aqui meu UX. Mas não é assim que as coisas funcionam. A gente tem que lembrar que um gráfico, ele é lindo, né? Na teoria, ele pode ajudar sim, mas ele não é o X. Não é porque você tem um gráfico que você fez o X. A gente pode ter coisas maravilhosas sem ter a representação de um gráfico, por exemplo. E aqui a gente sempre tem que encontrar na nossa análise quais são as necessidades dele dentro do contexto. O que o meu usuário precisa e o que frustra ele. E a gente fala frustração no sentido de dor. Em algum momento a dor vai aparecer, em algum momento alguma coisa que dói vai ser dita, vai ser falada, vai ser observada. Tá? Então, a gente tem que sempre tentar para as necessidades e para as frustrações. E aqui é a persona, né? Foi isso que a gente falou ontem. A persona, ela é um entregável bem bonitinho, né? Como vocês podem ver ali, tem um homem desenhado, uma representação de um humano, tem o nome ali das pessoas, da pessoa, tem a habilidade técnica dela ali, da afinidade tecnológica, a gente tem uma bio que relata uma breve historinha dela, a gente tem as necessidades, as frustrações, a gente tem uma frase marcante que ela fala. Só que a gente tem que lembrar que o objetivo de uma pesquisa não é fazer uma persona. O objetivo de uma pesquisa é a gente identificar frustrações e necessidades.
Né? A gente faz a persona porque fica mais agradável visualmente e porque a gente fala, né? Vocês vão ver por aí, que a persona serve para alinhamento do time. E é por isso que eles dizem, vamos fazer uma persona com essa pesquisa. Mas isso não é pré-requisito. Você pode muito bem ter uma pesquisa de qualidade sem fazer uma persona e sem necessitar obrigatoriamente ter uma persona para mostrar que você tem uma entregável. Eu já fiz trabalhos sem ter uma persona que tinha uma qualidade tão boa tanto quanto, sabe? Então, a gente não precisa se apegar à ferramenta, embora a persona seja um jeito muito visual de representar, mas a persona, ela serve para um indicador mais de time, assim, sabe? Porque você não vai pegar a persona e construir um projeto inteiro apenas uma persona, porque o objetivo mesmo, quando você faz uma pesquisa, é você identificar frustrações e as necessidades. E você vai trabalhar em cima das frustrações e das necessidades, embora ali de forma visual você tenha essa representação também para consultar. Mas uma coisa não depende da outra. E é importante falar que uma persona não é o resultado de uma pesquisa. Uma persona é um aglomerado de várias pesquisas, né, de vários resultados da mesma pesquisa com diferentes usuários. Então, a persona, ela não existe. A persona, ela é um compiladão de informações. Você pega ali um monte de dados, um monte de coisas, analisa, vê o que está comum em todo mundo e joga na persona daí, entendeu? Então, por isso que o mesmo trabalho que você vai ter para fazer essa análise de frustrações e de necessidades é o trabalho que você teria que fazer no projeto normal. Você faz a persona porque fica bonito, mas não é obrigatório, tá? Você não ter uma persona no teu projeto não faz ele com uma qualidade inferior, por exemplo, jamais. Aqui, eu trouxe para vocês o mapa de empatia. Vocês vão ver que o pessoal fala bastante dele, mas eu, particularmente, valorizo muito mais o preenchimento de um mapa de empatia do que uma construção de uma pessoa. Por quê? Porque eu considero que é muito mais importante que você saiba o que o cara precisa, e ali está no passo 2, e que você também identifique quais são as dores dele, e o que ele esperaria, né, de desejos e necessidades, que são o passo 7. Então, quando a gente fala de mapa de empatia, você vai conseguir filtrar o quanto você sabe do teu usuário, quando você consegue preencher o mapa de empatia completando praticamente tudo ou quase tudo, que nem sempre a gente vai ter todas as informações. Mas você precisa, quando você constrói um mapa de empatia, ter nitidamente o que o cara precisa, que é o que quais são as necessidades, quais são os ganhos, né, o que ele espera, quais são as dores dele, enfim, isso tudo dentro do mapa de empatia. Então, você usa o mapa de empatia para avaliar a qualidade das suas informações e para avaliar o quanto de informação você tem, mas você não precisa preencher tudo, né? O teu objetivo não precisa ser, eu não vi o que não perguntei para o meu usuário ali, por exemplo, no que ele ouve. Eu não perguntei para o meu usuário o que ele ouve falarem do meu sistema. Não, isso não é mandatório, né? Mas você pode usar isso também para medir a qualidade aí da tua entrevista. E aqui o benchmark, né? A gente falou, a gente precisa analisar o mercado, analisar a concorrência, a gente precisa saber o que está acontecendo lá fora, porque muitas vezes o UX designer acaba sendo a entrada de inovação na empresa. Então, a gente tem que olhar para fora, assim como a gente falou com o stakeholder, ele falou quais são os concorrentes que estão bombando no mercado, a gente tem que estudar eles para saber o que eles têm que nós não temos, ou o que eles têm que nós podemos caminhar para, sabe? Então, aqui, a minha maior dica com relação ao benchmark é o uso do Google, né? A gente tem o Google como uma ferramenta de pesquisa, que a gente consegue achar tudo e quase tudo, e você dá lá o Google na empresa e consegue extrair as informações. Você acessa o site dessas pessoas, então, dessas empresas, desses concorrentes, você vê lá quais são as principais funcionalidades, normalmente o stakeholder já vai te direcionar para um concorrente, que é um concorrente estratégico, então você vai lá, vai acessar as informações dele, vai saber o que eles têm relacionado àquele assunto do seu projeto. Coloquei busque por manuais, porque é muito valioso quando você encontra um manual de alguma coisa. E esse manual é um manual online, assim, sabe? Tipo, as empresas liberam manuais acessíveis, por isso que a gente tem que fuçar um pouquinho. Tem que usar alguns hacks, assim, do Google para que a gente consiga encontrar as informações que a gente precisa, porque elas estão lá, sabe? E se a empresa não fez questão de travar essa informação, eu considero que ela é uma informação que está aberta para todo mundo, que é a internet.
Então, eu uso muito Google Imagens, porque às vezes eu jogo algumas palavras-chave lá, ele traz para mim algumas imagens, e Google Imagens é, assim, um repositório muito grande, assim, de coisas que a gente consegue achar lá, que não acharia facilmente na busca do Google. Eu consigo achar lá digitando as imagens, e daí eu vejo já o manual ali, já acesso o site do manual, e daí a gente vai evoluindo a partir do Google Imagens. Eu coloquei, assista vídeos explicativos de funcionalidades. Agora as empresas têm canais YouTube, né? Então elas explicam tudo lá. A gente pega também esses vídeos explicativos, né? Vídeos de conhecimento, são abertos ao público, bem tranquilo, nada sem ser ético aqui. Aqui a gente tá tudo respeitando a legalidade. Eu coloquei utilize a Play Store, porque a Play Store tem imagens de interface, e daí, quando você já está contextualizado com aquele assunto, você consegue perceber o que é provável que aquela parte do menu faça ou o que aquela tela está fazendo. Vocês podem sentir um pouco de dificuldade no começo, mas ao longo do tempo isso vai ficando mais fluido, mais natural, e daí você já consegue imaginar ali, supor o que aquela tela está descrita com base nos campos. Isso tem muito a ver também com a imersão. Tipo, o quanto você está imerso naquele conteúdo, o quanto de conhecimento você tem sobre aquele tema específico. Aí fica uma beleza, porque você tem ali uma tela mostrando para você as informações. E a minha dica de ouro é, preste muita atenção, quando você acessa um site e esse site disponibiliza ali uma imagem, você clica na imagem e dá um abrir em nova guia, em abrir imagem em nova guia. O que isso faz? Que a resolução da imagem fica melhor, a imagem fica maior e você consegue saber todas as funcionalidades que aquela tela faz. Então, já aconteceu sim de eu achar concorrentes estratégicos que tinham uma tela que estava bem pequenininha, assim, bem elegível, a gente deu um abrir na próxima guia e tinha lá a tela inteira, todas as funcionalidades, que era muito de acordo com aquilo que a gente estava pensando, né, não copiei nada do cara, né, isso só validou que se ele tinha aquilo e usava como um caractere estratégico, a gente também poderia, por exemplo, incluir no nosso produto, enfim. Essa dica de usar a imagem, o validador da interface do concorrente, ela também é bem válida, e você também precisa incluir, pelo menos um repositório para o teu UI design, depois o UI designer conseguir olhar lá e conseguir saber, daí eu conseguir consultar e quem saber o que o mercado está fazendo também. É que repense o significado de MVP, né? Repense o significado de um produto mínimo viável. Priorizar é mandatório, mas a experiência precisa estar utilizável, útil e engajada. Que não adianta você só priorizar o MVP em recursos e funcionalidades. A gente precisa lembrar que nós temos uma experiência a contemplar. Então, a experiência da primeiro MVP ali, daqueles primeiros recursos, se for uma experiência que seja utilizável, que seja útil, que seja desejável, assim que o usuário deseja, a gente vai conseguir fluir com a evolução desse produto com muito mais com menos impacto no design interativo daquela tela. Aqui, como apresentar a análise de UX design, né? Tipo, depois que você fez a análise, você tem as informações do stakeholder, você tem as informações do mercado, você tem uma pesquisa, né? Uns resultados que você analisou ali, que você deixou bonitinho, colocou algumas nuvens de palavras, algumas frases legais, você tem esses 3 blocos de informação. E agora, como eu faço, né? Eu coloco assim, sempre para a pessoa que vai montar esse entregável, que aí quando eu falo entregável, a gente está falando de um slide, a gente está falando de um documento, a gente está falando de uma apresentação, a gente está falando de alguma forma de formalizar o trabalho que você fez. Eu, normalmente, formalizo em materiais de apresentação, porque eu explicar mais para frente ali, em materiais de apresentação, porque mais para frente eu apresento tudo aquilo que eu coletei para a gente tomar algumas decisões. Então, fica no entregável bonitinho mesmo, assim, de apresentação mesmo. É que seja objetivo, evidencie o óbvio do mercado e as inovações, e aqui a gente tem que separar mesmo, tipo, o que é fundamental que o mercado está entregando e o que eu achei que é legal, o que eu achei que é uma inovação, o que eu achei que pode ser importante. Então, é sempre importante a gente separar o que é mandatório, o que todas as empresas estão fazendo, então, o que está sendo comum entre todos os concorrentes e quais são os pontos de inovação de cada um desses concorrentes.
a incluir as falas do usuário, isso é óbvio, você não vai conseguir defender uma ideia se você não tiver ali uma fala para exemplificar, e evidencia a necessidade e a dor daquele usuário. Quando eu falo daquele usuário, não é o usuário específico, é da pesquisa inteira. Aí aqui o MVP, essa ferramenta aqui, é uma ferramenta de votação, ela é bem popular no design sprint, não sei se vocês já conhecem, mas aqui quando a gente tem um MVP, quando a gente tem uma pesquisa, quando a gente tem uma pesquisa, a gente tem uma análise de mercado, quando a gente tem um stakeholder, a gente tem várias frentes, a gente tem várias dores, várias possíveis evoluções daquele produto. Quem que vai decidir, né? Quem que vai falar para a gente o que a gente tem que fazer, o que a gente vai evoluir, né? Quem que vai dizer, olha, isso aqui você pode prototipar, isso aqui é uma feature que vale a pena incluir, quem que vai falar isso para a gente? Depende muito do fluxo da empresa. Muitas vezes o stakeholder, aí depende um pouco do grau, né, de afinidade, de conhecimento eu não queria dizer autonomia, mas acho que talvez essa seja uma boa palavra. Depende muito do conhecimento de produto daquela pessoa que você está conversando. Então, se ela tiver um conhecimento elevado e a tua empresa não tiver não tiver ali um design fundamentado, aí você pode fazer, por exemplo, só com uma pessoa ali, ela escolhe aquilo que ela quer por hora, né? A gente vai estar ali orientando a experiência também, comentando com ela, ajudando a decidir, assim como você pode colocar todos os stakeholders numa sala, e normalmente eu faço isso, eu coloco todos os stakeholders numa sala e falo, olha, galera, com base nessas dores aqui, nós podemos resolver esses problemas, o que nós deveremos fazer para esse MVP. E a galera vota, e a galera defende, aqui tem várias formas, você pode fazer uma votação considerando por peso, então a pessoa que tem maior autonomia, o diretor da empresa tem mais peso, você pode fazer individual, você pode fazer presencial, assim, né, falado, em que a pessoa fala, olha, eu acredito que essa feature aqui é importante por causa disso, disso e disso, e todo mundo faz assim também, né, então você pode votar, por isso que é de votação, você pode votar e o que tiver a maior quantidade ali de bolinhas é o que vai ser feito com maior prioridade. Ou você também pode, né, também, você pode fazer aqui a matriz de esforço-impacto, que você consegue colocar o que tem maior impacto e baixo esforço. E isso é o que você tem que agir primeiro. E aqui, olha, veja que a gente está falando de impacto, a gente está falando de experiência. Então, por isso que está aqui numerado de 1, 2, 3 e 4, do que você deve priorizar. Então, a gente sempre prioriza o que tem maior impacto e menor esforço, e o que tem maior impacto e maior esforço. São coisas que impactam diretamente na experiência e que precisam ser feitas assim quanto antes, porque aí a gente consegue deixar o usuário mais satisfeito. Aí aqui de ontem, que a gente tem que lembrar, quando nós estamos tomando uma decisão do que nós precisamos fazer, a gente tem que voltar para o princípio de um bom produto digital. A gente tem que lembrar o que a galera pensa e ali escolher ou fazer já as coisas mais casadas, né? De acordo com o que elas pensam, elas usam e elas sentem, e tentar escolher ali pelo menos uma quantidade de coisas, se a gente conseguir fazer a maior quantidade de feature se a gente conseguir escolher a feature que se encaixe na maior quantidade de hexágonos aqui, melhor ainda. Só que nem sempre a gente consegue fazer isso. Então, quando a gente tem que escolher, é importante que a gente consiga saber elencar qual feature está maior aderente aqui a todos esses hexágonos, para que a gente, como UX, a gente tenha uma habilidade de analisar o que está sendo feito para aquele produto e que a gente tenha uma bagagem técnica para questionar. Olha, vocês não estão respeitando aqui o princípio de produto, a gente tem esses pilares aqui, essa feature que você escolheu, ela atende apenas um pilar. É isso mesmo? Aí eles dizem, ok, eles estavam cientes que eles tomaram uma decisão que contribuía apenas para um pilar da experiência, entende? Então, você está ali pontuando, monitorando a experiência e dizendo, olha, isso daqui é realmente isso? A gente tem que ter também essa habilidade de questionar, sabe? Não dá para aceitar tudo só porque os stakeholders foram lá e votaram. A gente está na empresa como um designer da experiência, então a nossa responsabilidade ir lá e questionar mesmo que eles decidiram, tá? Mas vocês decidiram isso por quê? Porque é legal?
sabe? Porque às vezes a galera decide umas coisas assim só porque é legal. E a gente tem que lembrar, colocar a galera pé no chão e dizer, não, vamos baixar a bola aqui, vamos lembrar o que realmente está incomodando lá no usuário. E a gente acaba sendo a pessoa que fala mesmo isso, por isso que a gente tem que ter argumentação, dados, uma pesquisa bem feita, uma análise bem feita para que a gente consiga questionar mesmo, para que se os stakeholders, se os diretores decidirem seguir para um caminho diferente, ok, eu avisei, entendeu? Tipo, pelo menos fica ali que você, em algum momento, pontuou que a experiência não estava caminhando para uma boa experiência digital. É que os fluxos, né, eu exemplifiquei para você os fluxos do projeto, então eu coloquei como pilar o entendimento do projeto sempre, eu coloco o entendimento do projeto como você, UX designer, conseguindo administrar todos esses conhecimentos, claro que você não vai saber a regrinha X do negócio tal, da empresa tal que faz isso, você não vai chegar nesse nível de detalhe, mas pelo menos um entendimento geral do contexto, um entendimento geral das etapas do sistema hoje, você tem que saber, isso é inegociável, você tem que começar por isso. E daqui no primeiro fluxo eu coloquei o entendimento do projeto, um benchmarking, um alinhamento stakeholder, uma entrevista com o usuário, o MVP. E na segunda opção eu coloquei a ordem um pouco diferente, entendimento do projeto, alinhamento stakeholder, pesquisa usuário, benchmarking e daí MVP. Por que tem essas duas opções? Porque depende muito da empresa, e depende muito da maturidade da empresa, e depende muito da quantidade de informação que o teu stakeholder tem sobre aquele projeto. Às vezes, o projeto chega para você com a estratégia X. Olha, nós precisamos desse projeto aqui, porque o nosso objetivo é aumentar a quantidade de emissão do documento tal. E às vezes a gente já tem isso como um requisito do projeto, como um mandatório do projeto. E aí você já pode fazer um alinhamento já no início, assim, já diretão. Você pergunta para a pessoa, mas aí quantos por cento a gente consegue dizer que foi sucesso desse projeto comparado às emissões antes dessa feature, por exemplo? Então, eu coloquei esse alinhamento stakeholder porque tem esses dois processos. Uma demanda que chega mais madura para você, quando ela chega mais madura, você consegue fazer esse alinhamento inicial. Se não, você tem que levar o material para a galera decidir, né? Para a galera decidir, mas você tem que levar o material para argumentar daí com o stakeholder para você conseguir conversar com ele de uma forma mais fluida. Bom, eu acho que é isso, né? A gente terminou aí um pouquinho antes, mas as informações que eu tinha para passar para vocês hoje eram essas mesmo. Amanhã eu pretendo conversar com vocês um pouco sobre protótipo, alta, baixa, fidelidade. Eu pretendo mostrar para vocês como que a gente desenvolve o feeling de análise, porque é treino, né? Então, como que a gente desenvolve o feeling de observação, como que a gente treina esse olhar, assim, para usar aplicativos reais, para mostrar para vocês o que vocês devem analisar, ou pelo menos o que vocês devem começar a observar para desenvolver essa habilidade aí de estudo de interface, essa habilidade de estudo da experiência. Vou tentar pontuar para vocês, vou reproduzir meu celular aqui para vocês, para mostrar alguns aplicativos, alguns casos, vou mostrar para vocês exemplos de comunicação. Amanhã vai ser um dia bem legal, assim, bem interativo, vou mostrar para vocês algumas coisas. Aí, na quinta-feira, a gente vai falar um estudo de caso, eu vou pegar um estudo de caso, colocar dentro de tudo que eu falei aqui, para vocês verem na prática também como que funciona. E daí, na sexta-feira, a gente faz o fechamento com dicas de estudo, né? Acho que era isso. Alguém tem alguma dúvida? Podem ficar à vontade, se quiser ligar o microfone, interagir no chat, enfim, é só falar. Nenhuma dúvida, pessoal? Vocês estão conseguindo entender? Eu estou falando muito rápido? Bom, gente, eu acho que era isso. Sigam lá no meu Instagram, aline.x, eu posto lá regularmente dicas. E a gente se vê amanhã, né? Já que vocês não têm dúvidas, amanhã a gente fala um pouquinho mais sobre protótipo e sobre entregável de interface daí. Beleza, gente? Muito obrigada pela presença.
Obrigado, Aline. Só lembrando aí o pessoal para entrar lá no site para registrar a presença, beleza? Ok, gente. Tchau. Muito obrigada.